Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, a gente começa a edição do programa Mais Saúde de hoje. Você que está em casa, sinta-se à vontade para começar a participar com a gente. O WhatsApp, o telefone, ao longo de todo o nosso programa, vão aparecendo aqui na tela para você, viu? Para participar com a gente, basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o 99947-4515, o nosso telefone também, que é o 3821-4488. Além disso, você pode participar com a gente através da internet no @NTV Patos de Minas. Você sabe que aqui é o seu consultório ao vivo, onde você tem a chance aí de tirar todas as suas dúvidas, viu? Sinta-se à vontade, porque aqui no estúdio já está comigo a Laura Cavalcante, ela que é engenheira de alimentos. Já já ela fala aqui com a gente. Sim, diretor? Deixa eu agradecer antes aqui o pessoal da Floricultura Apolo, que mandou esse belíssimo arranjo aqui pra gente. A Floricultura Apolo fica na Major Gotti 1025, bem no centro aqui de Patos de Minas. O telefone de lá é o 3822-2200. Um beijo para todo mundo da Floricultura Apolo. Viu? Um beijo, Lourdinha, e toda a equipe. Agora sim, tá aqui comigo a Laura Cavalcante. Laura, um prazer imenso ter você aqui com a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Matheus. É um prazer estar aqui. Laura, a gente conversava aqui nos bastidores. Eu tenho certeza que quem está em casa vai ter muitas dúvidas e vai ter a oportunidade de esclarecer agora. Porque, Laura, quando a gente fala sobre higienização de alimentos, a gente está falando apenas daquele momento de chegar em casa, lavar bem o alface, lavar o tomate, ou vai muito mais disso? Não, o preparo e a higienização, o consumo seguro de alimentos vai muito além. Então, não adianta nada eu lavar a alface, lavar algum vegetal se eu não cozinhá-lo direito, se for esse o caso. Ou então, se eu não lavar as minhas mãos da forma correta. Então, a higienização ela entra tanto no produto quanto no manipulador, quem está, né, ali manipulando, preparando o alimento. E também antes, lá na cadeia de produção do alimento. Laura, agora a gente está vivendo um momento muito atípico. Não sei se eu posso chamar de atípico, porque tem mais de um ano que a gente tem vivido aí com a pandemia da Covid-19. Lá em casa, por exemplo, a minha mãe, ela, quando faz compras, nem manda colocar dentro de casa, manda colocar do lado de fora, porque ali ela vai fazer a limpeza de produto por produto. Uhum. Tudo bem? Ou, por exemplo, às vezes no pacote de arroz, vai que tem um furinho ali que a gente não acaba percebendo. E naquela lavagem ali com o sabão, com a água, isso pode comprometer algumas vezes alguns produtos. Olha, já saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, na FDA, que é a Anvisa, né, dos Estados Unidos, que comprovou que, caso tenha algumas partículas ali nas embalagens dos alimentos, elas não são efetivamente necessárias para causar uma possível infecção pelo coronavírus. Então, o que pode sim acontecer é que, caso tenha algum furinho, por exemplo, no arroz, você vai higienizá-lo com água, pode sim entrar, né, para aquele saco e causar algum problema futuro. Então, o cuidado ele tem que ser posterior ali, né, tanto na fabricação do arroz ou do outro alimento, como na hora do preparo. Então, na hora como você vai armazenar aquele arroz, colocá-lo numa tampa, num potinho hermeticamente fechado, que a gente fala, né, tira do saquinho, coloca num potinho fechado para não ter perigo de contato com o ambiente e alguma coisa assim. E também na hora de preparar o arroz, cozinhá-lo muito bem, chegar na temperatura de controle e guardá-lo adequadamente, né? Isso como a gente que eu ia te perguntar agora. Porque às vezes naquela correria do dia a dia a gente fala, não vou guardar a panela agora não, vou deixar ali porque mais tarde vou jantar mesmo, então deixa ali em cima do fogão. Tudo bem? Ou isso pode acabar comprometendo o produto? Pode acabar comprometendo, sim. Estávamos falando aqui, né, sobre um caso. Existe um problema, né, que se chama a síndrome do arroz frito. Essa síndrome do arroz frito foi dado esse nome justamente por essa mania que a gente tem de fazer a comida, deixar ali em cima do fogão, esperando esfriar para depois guardar. A gente vai faz um almoço ao meio-dia e vai guardar lá pelas 5 horas da tarde. Só que existe um tipo de bactéria que é a Bacillus cereus. Esse tipo de bactéria, embora durante o cozimento ela seja inativada, ela libera uma toxina. E a toxina não é inativada durante o cozimento. E essa toxina pode sim causar problemas graves de saúde.
Teve um caso de um garoto que comeu um macarrão contaminado, né? Ele fez no domingo, ficou fora da geladeira, foi comer lá para quarta-feira e ele chegou a falecer de um dia para o outro por causa desse negócio. Então, sim, tem que guardar o mais rápido possível. A gente não pode guardar muito quente, porque senão a gente vai comprometer a qualidade daqueles outros produtos que estão na geladeira. Mas a gente tem que guardar o mais rápido possível para evitar esse tipo de problema. Então, não pode deixar até anoitecer, não. Ô, Laura, aí você falou num ponto interessante, na questão do macarrão. Acho que muita gente gosta daquele famoso macarrão de panela, onde que coloca bacon e por aí vai, e aí coloca o creme de leite. É ditado de vó que passou 2 dias, não pode comer mais porque o creme de leite vai estragar o alimento, ou pode? O creme de leite, todos esses produtos lácteos, eles são mais sensíveis, sim. Tanto os produtos lácteos como as carnes, eles são mais sensíveis. E a probabilidade de acontecer algum problema com aquele alimento é maior. Então, tem que tomar bastante cuidado. Existem algumas restrições aí, na legislação até fala para quem manipula alimentos, né, no estabelecimento, num restaurante, que tem o limite de dia certinho e de temperatura, né, para guardar esse produto. Mas tem que tomar bastante cuidado, sim. Não pode ficar vacilando, não. E aí, Laura, o pessoal tá lá em casa agora, vai abrir a geladeira e vai encontrar um montão de delícias, mas de repente já passou do dia. Tem 3 dias que esse arroz tá aqui, que esse feijão tá aqui, esse macarrão com creme de leite tá aqui. Vou juntar tudo e vou fazer aquele famoso, delicioso... lá em casa me fugiu agora o nome, como a gente chama? Mexido. A gente faz o mexido. Pode? Ou o mexido também deve-se se observar o tempo de cada produto ali dentro da geladeira? Olha, tem que ser observado sim, porque a gente chama de DTA. DTA é o tipo de... são as doenças transmitidas por alimentos. Então, essas DTAs, elas acontecem... normalmente a gente tem uma diarreia e não sabe o que foi. Normalmente são esses tipos de doenças que acontecem, só que existem algumas que são extremamente sérias. Então, as DTAs não são brincadeira. Qual que é o mais agravante? Por exemplo, uma pessoa, um idoso, ou uma gestante, um lactante, uma pessoa que tem câncer, que tem a imunidade baixa. Às vezes, nós que estamos saudáveis agora, a gente vai comer um produto que está contaminado e a gente não vai ter tanta sequela, não vai ter tanto problema. Mas uma pessoa que está com a imunidade baixa, isso pode chegar a ser um agravante muito sério para a saúde daquela pessoa. Então, a gente tem que observar, sim, todos os cuidados possíveis na hora de preparar um alimento. Se está chegando próximo, tô aqui com arroz, vou estar na geladeira. Amanhã eu não vou consumir? Coloca para congelar. Você pode congelar esse tipo de produto, aí depois no outro dia, depois daqui 2 dias você tira. É mais seguro do que você deixar ali 3, 4 dias na geladeira e depois ou decidir congelar ou decidir usar aquele produto. Para você que está chegando agora aqui no Mais Saúde, nós estamos conversando com a Laura Cavalcante, ela que é engenheira de alimentos e está tirando para a gente todas as dúvidas quanto aos alimentos, quanto aos cuidados que a gente deve ter, principalmente aí também com a higienização desses produtos. Agora, por exemplo, falando em produtos, Laura, muitas vezes a gente vê lá no supermercado aquelas placas assim, leve 13 e pague R$5. Mas quando a gente chega lá e vai ver a data de validade, já vai vencer, por exemplo, amanhã. Isso é uma forma de tirar aquele produto ali. Mas a pessoa que comprou pode consumir ele apenas na data seguinte, por exemplo, que vai vencer? Ou ela pode realmente aguardar 2 meses, que é quando realmente, o que dizem por aí, que vai se vencer o produto de verdade? Olha, a indústria, ela coloca a data de fabricação, tem-se, né, que coloca uma data, um período de segurança, etc. Mas a gente coloca a data de validade de que a indústria garante realmente que aquele produto é bom. Então, vamos dizer que eu comprei um produto e vou comer ele daqui 2 semanas. Caso aconteça alguma coisa, a indústria não tem como me apoiar naquele problema. Por exemplo, eu passei mal, o que a indústria vai fazer? Olha, já estava vencido, eu não posso te resguardar, eu não posso te ajudar. Eu não tenho nem mais a amostra para eu verificar aqui que tipo de micro-organismo que poderia ter ali. Então, por exemplo, a indústria ela guarda a amostra no período de validade daquele produto. Caso aconteça algum problema, a gente não tem nem como procurar ajuda, né? Então, o ideal é consumir até a data de validade. Ou uma alternativa é justamente processar aquele produto. Vamos supor
que seja algum vegetal, alguma coisa assim. Você processa ele, pica, branqueia, que é um tipo de tratamento que a gente faz com brócolis. Você coloca ele na água quente, depois na água fria rapidamente, que é um tratamento para inativar algumas enzimas, e congela. Então, você vai aumentar um pouco a validade daquele produto. É melhor fazer isso do que fazer por conta própria, né? Consumir aí produto vencido. E aí, falando do lado da parte da indústria, de quem fez o alimento, se entra as boas práticas de fabricação? Isso. As boas práticas de fabricação, elas são regidas por 2 legislações principais da Anvisa, né, legislações federais. Então, a RDC 216, que é a de serviços de alimentação, restaurantes, bares e buffets, e a 275, que é de indústria. Então, as boas práticas de fabricação são simples, são práticas de higiene mesmo, que a indústria e o serviço de alimentação têm que seguir para que o produto seja de qualidade, que seja seguro para o consumidor. E como que o cliente percebe que algumas práticas recomendadas não foram seguidas? Olha, principalmente em serviços de alimentação, supermercados, restaurantes, uma coisa que é muito fácil de se perceber é com relação à temperatura. Então, equipamentos de refrigeração, freezers, congeladores e também equipamentos de aquecimento, que são aqueles balcões onde ficam expostos os produtos. E eles têm que estar quentes, porque pela legislação, os produtos quentes, por exemplo, uma coxinha, ela precisa ficar a, no mínimo 60 graus Celsius ali no balcão exposto para o consumidor por um determinado período de tempo. Ela não pode ficar o dia inteiro, não. Ela tem um certo limite. Então, principalmente na temperatura e também no asseio dos manipuladores. Então, às vezes a gente vê um manipulador ali que está no balcão. Então, ele manipula o alimento e pega num dinheiro, por exemplo. Isso aí já não é legal. É uma falha de boas práticas de fabricação. Por exemplo, Laura, quando a pessoa ela tá ali, pegou o dinheiro, mexeu, vou preparar determinado produto e com a mesma mão nem lava. Isso compromete apenas... Vou citar um exemplo aqui, um prato de comida, por exemplo. A pessoa vai servir ali, misturou com a mão que estava com o dinheiro e montou aquele prato. Isso compromete apenas aquele prato que vai ser dado, por exemplo, a mim, ou acaba comprometendo todo aquele alimento, uma vez que se colocou a mão na colher e por aí vai? Não, a gente tem um conceito na indústria e no serviço de alimentação também que é o de contaminação cruzada, que é justamente você pegar um micro-organismo e levar para um lugar onde antes ele não estava. Tem um problema que é, por exemplo, do dinheiro. O dinheiro está sujo, vamos supor que ele esteja contaminado com algum micro-organismo. Eu estou levando ele para aquele prato. Isso é contaminação cruzada. E é fácil de evitar, não é difícil, é só você ir lá lavar a mão ou outro manipulador, pegar no dinheiro. E isso a gente faz em casa também, que é com a questão, por exemplo, das tábuas e facas. Às vezes a gente está lá cortando um frango, por exemplo. Vamos supor que o frango esteja contaminado com salmonela. Estou lá cortando na faca e aí o frango, eu vou passar um bife, vou chegar nos 70 graus que eu preciso, vai inativar a salmonela, tá tranquilo. Mas aí depois eu resolvi cortar um tomate. Aí eu pego a mesma faca, com a mesma tábua e corto o tomate. Mas o tomate eu não vou cozinhar. Então, se aquele frango estiver contaminado, eu passei para o tomate e aí vou comer o tomate cru. Então, acabou que o problema estava inicialmente no frango, mas eu peguei ele do tomate. Esse é o conceito de contaminação cruzada que em casa a gente faz muito, inclusive. Verdade. Ô, Laura, a gente tem percebido aí que com a pandemia, os restaurantes tiveram que adotar alguns protocolos. Um deles é onde o cliente precisa colocar na mão a luva e se servir. Isso pode ser algo que vai ficar até mesmo para o pós-pandemia, talvez evitando esse tipo de contaminação que você disse pra gente agora há pouco? Olha, pode ser que sim. E eu particularmente acho uma boa, porque a gente garantir que cada cliente ali, né, vai higienizar sua mão corretamente antes de se servir é muito difícil. Então, é mais fácil você garantir que vai usar a luva, que a luva esteja higienizada, que vai estar de forma correta, né, do que pedir para que todo mundo lave a mão, passe álcool, essas coisas. Uma coisa que antes pouca gente sabia que não era obrigatório, por exemplo, na indústria, nem no serviço de alimentação, era o uso da máscara. O uso da máscara só passou a ser obrigatório agora por causa desses decretos da pandemia. Antes disso não era, por causa de um problema. Normalmente, os manipuladores não trocam a máscara. E acaba que pega e desce, e pega na máscara e pega... Então, isso é um negócio que a gente teve que adaptar agora com a pandemia. Mas ainda não entrou pela legislação federal de boas práticas de fabricação, não. Vamos ver se vai entrar.
Vamos aguardar então. Você que está em casa pode continuar participando com a gente através do 99947-4515, 3821-4488, porque a gente faz uma pausa rapidinha aqui e a Laura Cavalcante continua comigo, que a gente volta já já, depois do intervalo. Estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, continue participando com a gente através do 99947-4515, 3821-4488. Os números vão aparecendo aqui na tela para você. Porque eu continuo conversando com a engenheira de alimentos, a Laura Cavalcante. Laura, e temos pergunta do pessoal de casa. A pergunta é da Sônia. Ela quer saber o seguinte: qual o produto correto para higienizar os alimentos, frutas, legumes e verduras? Olha, o produto correto é o hipoclorito de sódio, que em casa a gente conhece por água sanitária, né? Só que existem aí nas feiras e nos mercados o produto específico para higienização de alimentos. Então tem lá o nome, né? Higienização de alimentos. Normalmente fica próximo aí às verduras e os legumes, mas precisa se observar, essa água sanitária que a gente tem em casa, só precisa observar lá no rótulo dela se tem grau alimentício, porque tem algumas que não podem ser utilizadas, tá? Mas aí, Laura, eu posso simplesmente pegar a vasilha ali e colocar o alimento e tocar a água sanitária, ou eu preciso misturar com alguma coisa? Não, a diluição correta seria uma colherzinha de água sanitária de grau alimentício para 1 litro de água. Então, você faz aquela mistura, coloca o alimento, deixa ali por no mínimo 10 a 15 minutos e depois higieniza, obviamente, porque a água sanitária a gente não vai ingeri-la. Higieniza o alimento, lava em água corrente e depois... Obviamente, antes de fazer essa higienização com a água sanitária, o ideal é você passar na água corrente para tirar alguma sujidade de terra ou tirar algum pedacinho que está ali estragado, e depois fazer essa sanitização que a gente chama, né? E depois lavar com água corrente. Nos últimos dias, principalmente lá no Instagram, Laura, algumas pessoas estavam compartilhando o vídeo onde uma pessoa literalmente lavava o alface, tirou as folhas ali, colocou e esfregava com a bucha, creio eu, que com algum tipo de sabão devido à espuma. Isso pode acontecer ou não? Não tem essa necessidade, não. Principalmente porque as folhas, né? As folhas, no caso do alface, ela é muito sensível. Então, se você for fazer um negócio desse, ele não vai resistir. Então, o ideal mesmo é você lavar em água corrente, tirar todas as partes que não estão legais, né? Que podem estar deterioradas. Lava com água corrente, tira as sujidades. E depois coloca nesse molho de água mais água sanitária. E depois é só enxaguar que tá tranquilo. Laura, e agora? Quem tá lá em casa, gosta de preparar o alimento, deve-se ter alguns cuidados básicos mesmo para a manipulação desses produtos? Com certeza. Um deles é a higienização de frutas e legumes, né? A higienização de frutas, legumes e verduras, ela é essencial para garantir a sanidade desses alimentos, né? Outro ponto essencial é a temperatura. Então, a gente não pode ficar brincando com alimentos fora da geladeira, deixar ali presunto, requeijão, do café da manhã até na parte da tarde. Isso não é bacana. Pode provocar algum tipo de problema. E também, né, quem está ali preparando a comida tem que estar atento para lavar bem as mãos a todo momento, porque de vez em quando a gente pega na carne, depois pega no legume. Lavar bem as mãos a todo momento. Trocar o pano de prato, né, que é um negócio que a gente deixa ali por alguns tempos, mas o ideal é trocá-lo todos os dias, porque a gente lava a mão e pega em alguma coisa, passa no pano de prato. Trocar isso também. Outra coisa é cozinhar muito bem os alimentos que serão cozidos. No caso, carnes, principalmente carnes, né, que tem que chegar ali nos seus 70 graus, para garantir que não tenha nenhum tipo de micro-organismo patogênico, que são os micro-organismos que causam doenças. Laura, então nada de carne mal passada? O ideal seria que não. A gente não garante. Daí vem a importância de garantir que que você compre em lugares idôneos, né? Que você compre em lugares que você confia, para que não tenha esse tipo de problema. A gente sabe que tem gente que não abre mão da carne mal passada. Mas se você tem confiança lá no seu estabelecimento, logicamente isso não garante nada. A garantia seria de fazer a carne muito bem passada. Laura, agora é mito ou verdade? Lavar a carne, literalmente, a carne ajuda? Não ajuda e atrapalha. Pelo contrário, isso atrapalha. Por quê? Ao lavar a carne, vamos supor que a carne esteja contaminada com salmonela. Ao lavar a carne,
você vai passar essa salmonela para todos os utensílios que estão ali. Vai sujar a sua pia, vai sujar o que tiver ali em cima. A carne, ela vai ser cozida. Teoricamente, ela vai até 70 graus, a salmonela estiver ali, ela vai morrer. Mas a sua pia, os utensílios que estão ali, eles vão continuar ali. Você não vai sanitizar a pia. Então, lavar a carne é super prejudicial, porque não vai retirar os micro-organismos que possivelmente estão na carne e vai acabar contaminando o resto da sua cozinha. Então agora, Laura, a gente vai dividir. Vamos fazer por partes agora. Comprei a carne. Cheguei lá em casa com ela. O que eu devo fazer? Já posso pegar ela na mesma embalagem que chegou lá, já coloco no congelador, ou eu posso colocar ela naquela parte de baixo? Além disso, quais os cuidados que eu preciso ter com ela ao chegar lá em casa, antes mesmo de preparar ela para o consumo? Olha, o ideal é que, se você não for consumi-la no mesmo dia ou no dia seguinte, o ideal é congelar. Não tem problema congelar com a mesma embalagem, com o saquinho que veio, mas o ideal é congelar, porque às vezes a gente coloca naquela parte de baixo e fica ali 1, 2... No terceiro dia a gente resolve, não vou fazer, vou congelar. Mas aí já se passaram 3 dias. Então o ideal é já chegar e já decidir o que vai fazer com aquela carne. E logicamente, na hora de manipular, o ideal é usar uma tábua, uma faca para a carne. Depois, se for usar para outra coisa, faz a higienização e cozinhá-las muito bem. E os produtos industrializados, Laura, que o pessoal tem muito medo. Como é que é? Cheguei lá em casa e aí, o que eu faço com ele? Olha, de acordo com a pesquisa que saiu da FDA, não teria necessidade, né, de higienizá-los. O ideal seria guardá-los. Alguns produtos que vão ser consumidos no mais a longo prazo, como o arroz, o feijão, o ideal é transportá-los para um recipiente hermeticamente fechado. Então, um potinho de vidro, por exemplo, com tampa, com aquelas tampas rosqueáveis que são mais seguras, né? E os outros colocam num armário fechado, limpo, né? Sem muita umidade, porque isso pode prejudicar também o alimento. Produtos naturais, o que eu faço? Geladeira, normalmente são geladeira, tá? A gente falando de castanhas, obviamente, produtos secos não. Castanhas, farináceos, aí vai pro armário também. Mas produtos de vegetais, produtos, frutas, vão tudo pra geladeira. Laura, a gente disse muito aqui sobre os cuidados que a gente deve ter, o que as pessoas que vendem também precisam observar. Mas um detalhe que a gente tem que ter na hora de comprar o alimento. O que a gente deve observar no estabelecimento antes de fazer a compra? Como eu falei anteriormente, a gente tem que observar essa questão da temperatura, refrigeradores, freezers, balcões quentes e também observar o asseio dos manipuladores. Então, quem está ali no açougue, nos açougueiros, como eles estão, se eles estão de touca, se eles estão com a barba bem feita, se eles alguma mulher que está manipulando, elas não podem ter unha comprida, tá vendo até que eu tô com unha curta, a gente não pode usar nada na indústria, nenhum tipo de brinco, adorno, porque isso tudo pode ser fonte de contaminação. Esmalte também? Esmalte também não pode, porque além de soltar, né, pode soltar aquelas casquinhas, pode ser um risco que vai parar lá no meio do alimento. Tudo na indústria não pode nada. Na indústria, quem manipula o alimento tem que ser como veio, né? Com os uniformes. O uniforme também ele tem que ser específico para a área de manipulação. Então, por exemplo, um açougueiro, ele vai chegar, vai trocar de roupa e vai usar o uniforme só para aquela área lá. Quando ele for embora, ele troca de uniforme para não ter perigo de trazer contaminação de fora ali para aquele ambiente. Laura, a gente tem visto nos últimos dias muitas questões sendo levantadas. Por exemplo, o salmão, ele é mais fácil de passar, se é assim que eu posso dizer, a Covid-19 para a pessoa. Isso é apenas um exemplo do que ronda aí na internet. Além do salmão, isso é verdade? Isso é mentira? Ou isso vai do manuseio da pessoa que está com aquele produto? Olha, não tem nenhuma comprovação científica de nenhum alimento em específico. Então, vai mais da manipulação mesmo. Como eu falei, o alimento em si, ele não é uma fonte comprovada de transmissão de coronavírus. A fonte mais, né, segura seria por aerosol, então, através da fala, através da contaminação pelo ar. Então, os alimentos não estão aí nessa lista de possíveis transmissores da Covid. Então, para quem está em casa, cuidados redobrados e atenção a tudo que for fazer quanto aos alimentos. Isso aí, muito cuidado. Laura, antes de você ir embora, existe alguma, não diria uma restrição, mas algum cuidado que
que a pessoa tem que ter antes de comprar? Por exemplo, não vou comprar esse produto aqui porque ao misturar com outro ele vai acabar fazendo que com o prazo de validade do conjunto ali, na hora que eu fiz o prato, dure menos. Se é assim que eu posso dizer, algum por exemplo, um produto que eu vou colocar na carne, um tempero e por aí vai. Existe isso? Não, a manipulação ela tem que ser ela tem que ser o mais segura possível. Existem sim produtos mais sensíveis, né? Como a gente falou, produtos lácteos, os cárneos, eles são mais sensíveis. Mas o maior problema vai ser ali na hora da manipulação e na origem desse produto, desse alimento. Então, tomar muito cuidado de onde a gente compra, né? Em lugares idôneos, lugares que estejam bem assessorados. E também tomar conta ali na hora que a gente for produzir ou fazer aquela comidinha gostosa em casa. Muito bem, Laura Cavalcante, engenheira de alimentos aqui com a gente no Mais Saúde. Laura, nosso tempo infelizmente acabou, mas eu te espero de volta mais vezes para que a gente possa trazer mais dicas para o nosso telespectador. Com certeza, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Laura. Você que está em casa, continue aí, viu? Porque já depois do intervalo tem muito mais. Estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, continue participando com a gente através do 99947-4515, 3821-4488. Fique à vontade, porque aqui é o seu consultório ao vivo, onde você tem a oportunidade de mandar todas as suas dúvidas e, claro, né, ter elas esclarecidas. Bom, gente, agora eu vou conversar com ele, que é meu amigo há muito tempo. A gente já pode fixar você aqui com a gente, Paulo, porque é sempre muito bom ter você aqui com a gente. Eu converso agora ao vivo, internacionalmente, viu? Com o Paulo Vitor Simas, ele que é pesquisador, já é quase um sócio aqui do Mais Saúde. Paulo, aqui no Brasil, boa noite. Olá, Matheus, boa noite para vocês todos aí. Para mim aqui ainda é o finalzinho da tarde, é um prazer imenso estar com vocês aí e poder contribuir um pouquinho com a minha linha de pesquisa e no que diz respeito às dúvidas que eventualmente surgem a respeito da Covid-19. Paulo, eu me recordo que na nossa primeira conversa aqui no Mais Saúde, lá no ano passado, a gente trouxe alguns apontamentos, ainda que havia-se possibilidades quanto à Covid-19, que os pesquisadores estavam tentando entender o que é realmente essa Covid-19. Paulo, hoje já é possível chegar a um apontamento único do que é a Covid-19 ou os estudos continuam ainda para se ter uma maior precisão quanto a esse vírus, a essa doença? Ainda não se existe, né, uma conclusão, né, porque a gente não conseguiu ainda fazer o isolamento desse vírus no animal reservatório. Há apontamentos, né, moleculares que indicam que a origem desse vírus, assim como outros vírus que já foram identificados em morcegos, principalmente coronavírus, que nos últimos 17 anos aí a gente teve já a identificação de outros, além do SARS-CoV-2, já tivemos a identificação de outros 4 coronavírus humanos, todos eles isolados de morcegos. Então, esses são os nossos principais indícios de que isso possa ter evoluído a partir de morcegos, né? A partir disso, a comunidade científica internacional tem trabalhado muito e tem identificado outros agentes, né, outros coronavírus, também em morcegos, em diversas espécies de morcegos. Muitos desses trabalhos também sendo realizados na China e aqui na América do Sul e em diversas outras partes do mundo, e identificando diversos coronavírus nesses morcegos. Então, são indícios muito fortes, né, que têm relações moleculares, né, assim, dizemos que são vírus irmãos desse que acomete aos humanos, né, causador da Covid-19, então, que nos leva a crer fortemente que sim, se evoluiu a partir disso, mas uma conclusão mesmo a gente não tem, porque dentro da virologia, o que a gente considera como prova de ouro é quando você consegue isolar
esse agente patogênico, no caso esse vírus, de uma fonte que seria a fonte original, no caso alguma espécie de morcego ou algum outro animal intermediário entre o morcego e o homem, que poderia ser o responsável aí da ocorrência desse evento zoonótico, né? Paulo, a gente tem visto muito nos últimos dias o surgimento, por exemplo, uma nova variante da Covid-19, mais uma variante lá da Índia, uma variante que está em Amazonas, Manaus, outra variante que se descobriu em outro local. Paulo, por que isso está acontecendo? É justamente porque a gente não tem uma vacinação em massa ainda? Ou se tem outras explicações para o surgimento de tantas variantes partindo, se é assim que eu posso dizer, de um único vírus? Sim, exatamente. A sua colocação ela é correta, né? O que a gente acredita que todas as pessoas que foram infectadas pelo SARS-CoV-2 no mundo teve uma origem única de um evento, então, de uma única pessoa que foi infectada lá na China, né, na província de Hubei, na cidade de Wuhan, e a partir daí iniciou-se a transmissão de pessoa a pessoa, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, um único vírus que entra dentro de uma célula, essa célula ela é capaz de gerar uma grande diversidade de cópias desse vírus, né? E ao gerar essa diversidade de cópias, existem pequenas mudanças, né, que ocorrem entre esses vírus. Então, fazendo uma analogia assim, macroscópica, para a gente poder entender, imaginemos, né, que uma família tradicional, como a família da minha mãe, cujos meus avós tiveram 17 filhos, todos eles são parecidos entre si, porém eles têm variações entre eles, né? E essas variações, no caso do vírus, pode conferir que algum deles tem alguma certa vantagem em relação ao outro. Quando isso acontece, ele faz com que ele aumente em quantidade na população, né? Quando essa vantagem para o vírus ela é desvantajosa para o hospedeiro, no caso do ser humano, é como se a gente estivesse perdendo a batalha para o vírus, né? O que a gente está vivenciando nesse momento é exatamente uma situação como essa, né? Nós estamos aí já há 1 ano e 3 meses do que foi outorgado pela Organização Mundial da Saúde como a pandemia da Covid-19, né? Durante esse período, a gente não teve uma ação conjunta internacional a ponto de combater esse agente, que ele é um inimigo em comum de todas as nações, e o fato de não ter essa ação conjunta, a gente começou a forçar essa mudança. O que significa isso? Dentre essas variantes que começaram a surgir, nossas ações, né, ou a falta delas, como o caso da falta da vacinação em massa, começou a selecionar essas variantes, né? Que segundo o CDC dos Estados Unidos, hoje nós temos aí 3 grupos de variantes, né? E uma delas é variantes de interesse, variantes de preocupação. As variantes de preocupação são aquelas que já tiveram, por exemplo, vantagens virais já estabelecidas com desvantagens para a população humana. Então, são cepas que são mais transmitidas em um menor intervalo de tempo e que também podem levar a um aumento da severidade da doença, né? É isso que a gente está avaliando nesse momento. Uma coisa que é importante, só para finalizar agora, nós temos sinalizado para que não classifiquemos mais as variantes como sendo variantes de acordo com a sua origem, né? Porque isso levaria, por exemplo, a eventos de preconceito estabelecidos, como já tivemos em vários momentos no mundo, e os mais
Os que foram mais proeminentes foram nos Estados Unidos, nos quais muitos chineses foram hostilizados por conta da origem desse vírus ter ocorrido na China. Então, o que a gente diz hoje que nós temos 4 variantes que são variantes muito importantes e que são variantes de preocupação, que são as variantes alfa, beta, gama e delta. E essa variante delta, que é a variante do momento, que uma das últimas que surgiu, né, que surgiu num dos países mais populosos e povoados do mundo, e que se disseminou facilmente, até mesmo por conta dessa característica, né, que a gente está falando de um país extremamente populoso, das condições precárias de saúde, condições precárias sanitárias e etc. Então, são alguns pontos importantes. Mas, em resumo, respondendo a sua pergunta, a ausência de uma vacinação em massa é, sim, uma força que pode impulsionar a geração de variantes, e isso poderá fazer com que a gente perda a batalha e não consiga, se não fazer essa vacinação em massa a tempo, essas vacinas que nós produzimos não vai ser capaz de neutralizar as variantes que, porventura, possam vir a emergir. Paulo, o Brasil se aproxima de 500 mil mortes para a Covid-19. Patos de Minas tem mais de 400 mortes por causa da Covid-19. Se a vacinação tivesse começado antes, quando a gente viu e-mails sendo ignorados e tantas outras coisas, era possível se poupar tantas vidas? Com toda certeza. Eu vou dizer para você, assim, se eu estaria sendo profano se eu dissesse para você que nós, pesquisadores da área, sempre acertamos, né? Então, é óbvio que durante esse processo da pandemia, a gente, em alguns momentos, acabamos pecando em muitos aspectos. Mas o único aspecto que nós não pecamos foi em todos os virologistas que conheço, dos quais conheço a seriedade com que conduzem suas pesquisas, e principalmente também relacionado ao diagnóstico no Brasil, alertou, todos alertamos, que o Brasil poderia viver um caos sanitário e um caos funerário. E, infelizmente, é isso que a gente está vivendo. Eu Paulo, tive a oportunidade, só para finalizar, Matheus, rapidinho, o ano passado, ao final do mês de março, eu me lembro que o Brasil se sensibilizou muito com o que estava acontecendo na Espanha e na Itália, né? Por conta dos caminhões frigoríficos com os corpos dentro, os enterros em massas, os velórios, não tinha velório, mas aqueles corpos dentro de ginásios e etc., esperando para ser sepultado, né? Naquele momento, eu tomei a liberdade de fazer uma comparação para ver no dia a dia, considerando todos os boletins emitidos pela Organização Mundial da Saúde, diariamente, desde o dia que foi detectado o primeiro caso no Brasil, até a data, o 27º dia, quando tivemos uma comparação entre Brasil e Itália, e naquele momento eu já apontava dizendo que o Brasil iria ter uma situação muito pior do que a da Itália. E eu estou dizendo que esse trabalho, ele foi publicado na Páscoa, no domingo de Páscoa do ano passado. Então, isso já era conhecido e já era notório que a nossa situação ficaria ruim, né? E, infelizmente, né, questões político-partidárias e ideológicas acabaram ignorando essas questões, e nós perdemos a primazia de ser o primeiro país do mundo a começar a imunização. O dia que o Reino Unido deu a sua primeira vacina
nós tínhamos milhões de vacinas da Coronavac em estoque no Instituto Butantan, que já haviam sido negadas pelo Ministério da Saúde a utilização dessas vacinas, né? Há quem diga que isso foi uma escolha baseado no fato de que as vacinas elas estavam ainda para ser testadas e para um uso emergencial. Mas vou fazer uma comparação muito pura e simples, né? Eu estou fazendo uma viagem e durante essa viagem eu vou percorrer 500 quilômetros, né? O tanque de combustível que eu tenho, ele seria possível de transitar esses 500 quilômetros. Só que eu não conheço a rota e eu não sei se existem postos de combustíveis pelo caminho que serão capazes de me abastecer o carro em eventuais percalços que ocorrerem pelo caminho, né? Alguma rota que eu tenha que desviar e etc. Eu diria para você que o mais seguro e o mais sensato seria abastecer esse carro no primeiro posto de combustível que eu perceber, para que depois eu possa ir abastecendo pelo caminho, caso eu encontre outros postos, para que eu não fique na mão, né? E eu acho que, fazendo uma comparação com o que aconteceu com o Brasil, a gente perdeu a chance de ir se abastecendo. Porque eu vou passar uns dados para você, que são dados revoltantes, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com números, porque esses números, que muitas vezes, como você disse, né, 500 mil mortes, nós temos aí Maria, Paulo, João, Mateus, Matilde, quantas pessoas, cada número desse representa uma vida, né? Uma família que se desfez, algumas delas, famílias inteiras que deixaram de existir. Né? Paulo, então, eu só vou te interromper um minutinho, que você vai dar esses dados para a gente. Eu tenho uma pergunta também em cima das suas colocações aí, justamente a respeito, por que já era esperado que o Brasil tivesse essa piora tão drasticamente quanto aos casos da Covid? Mas você vai responder isso tudo para a gente já, depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde e divide tela comigo hoje o pesquisador renomado participando aqui com a gente, o Paulo Vitor Simas. Paulo, a gente foi para o intervalo então e você ficou para trazer para a gente alguns dados quanto à Covid-19, né? Sim. Até quero me desculpar porque às vezes eu vou me alongando bastante nos desabafos, mas... Não precisa se desculpar. Nos últimos dias a gente tem visto muita coisa e principalmente a propagação do ódio, a propagação da descrença através de atitudes, né? Eu não digo nem por conta de falas e sim de atitudes, isso que é o que mais me entristece como pesquisador, né? Tendo contato com tantas famílias enlutadas e enfim. Mas o que eu gostaria de salientar, né? A gente ver a importância da vacinação, né? E o quanto a questão da má gestão, ela influenciou diretamente os países aqui da América Latina. Hoje, para você ter uma ideia, dos 10 piores países do mundo que registram o maior número de falecidos para cada 100 mil habitantes, 8 são latino-americanos. Tá? Então a gente está falando dos 10 piores, 8 estão na América Latina. O primeiro país, infelizmente, é o Peru. E em segundo lugar, só para confirmar aqui na minha cola e não falar nada errado, é o Brasil. Então a gente está dizendo aí que essas mortes poderiam ter sido evitadas. Tá? Se a gente pegar hoje a questão da vacinação, a gente já tem pelo menos 20% da população mundial, ela tem pelo menos uma dose aplicada da vacina, tá? Só que
dos países desenvolvidos está a maioria, porque os países em desenvolvimento, quando a gente faz uma distribuição média, a gente só tem 0,8% dessas doses aplicadas em pessoas dos países em desenvolvimento. Tá? O Brasil, por conta de todos os acordos e até mesmo por conta da posição estratégica e econômica que o país representa como celeiro do mundo, que é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, de materiais lácteos, de exportadores de carne de frango, de carne bovina e etc., ele estava na rota de que era necessário o Brasil retomar a sua economia o mais rápido possível. Então, várias empresas produtoras de vacina começaram a tratar o Brasil como sendo um país desenvolvido. E a gente tem visto, acompanhado pela CPI da Covid, de que muitos e-mails, por exemplo, da Pfizer, se eu não me engano, um total de 53 e-mails, pelo que foi apurado até o momento, foram simplesmente ignorados pelo Ministério da Saúde e pelo governo federal. A gente espera, né, Paulo, que tenha mais agilidade, porque o que o povo hoje realmente espera é a vacina é seriedade, é tantas outras coisas. A gente lamenta muito que tantas vidas estejam sendo ceifadas, levadas ou por causa, melhor dizendo, da Covid-19. A gente tem visto aí nos últimos dias tantas vidas sendo levadas, pessoas tão novas e às vezes nem tão novas por uma vacina que já existe. Então a gente precisa disso, de seriedade. A gente precisa de pesquisadores como você, Paulo, que deixa aí o seu tempo para, por exemplo, vir participar de um programa para esclarecer todas as dúvidas, as curiosidades, aquilo que a população tem direito, que é a informação. Meu amigo, eu só posso te agradecer pela participação de hoje aqui no Mais Saúde e já fica o convite para você voltar mais vezes, viu? Eu agradeço aí a oportunidade. Eu estou fazendo esse trabalho de divulgação também nas redes sociais. Então, eu tenho uma página profissional e uma página pessoal no YouTube, que é o meu nome completo, né? Então, as pessoas que tiverem dúvidas, eu vou ter o maior carinho do mundo de poder respondê-las lá, caso tenha ficado alguma dúvida. E só para finalizar, o que a gente tem observado também é que mesmo chegando os grupos etários, existem muitas pessoas que, por conta da veiculação de notícias falsas, principalmente agora nessa última semana com relação à implantação de microchips, de que estão se negando a a efetuar a vacinação. Pessoal, viver em sociedade implica direitos e deveres, certo? Então, uma das coisas que nós temos que fazer é o nosso direito não querer se vacinar, mas é o seu dever vacinar-se se você quer continuar tendo uma vida tranquila e circulando diante da população. Então, em respeito a mim, em respeito a todos aqueles que enterraram seus entes queridos e que poderiam ter sido suas vidas salvas por ação da vacina, vacine-se por eles. Vacine pelo amor ao próximo e vacine-se pelo amor à vida. Vacina já. Obrigado, Paulo. Até a próxima. E assim, a gente fecha o Mais Saúde de hoje. Muito obrigado a você de casa pelo seu carinho. Obrigado pela sua companhia. O Mais Saúde volta na próxima terça-feira. Mas a gente tem um encontro marcado quinta-feira às 18 horas aqui na NTV, no programa Entrevista. Agora é ele. Boa noite, Odair Cardoso. Boa noite, Matheus Borges. Estamos chegando com a NTV News. Tudo bem? Tudo bem. Eu sei que eu não tenho muito tempo com você, mas eu queria fazer uma competição rapidinho. Rapidinho. Ó, diretor, aguenta aí. Você tá com seu telefone aí, Odair? Meu telefone está aqui. Tem um monitor na sua frente? Monitor? É. Tem. Então, mira a câmera rapidinho, vamos lá. Vamos colocar aqui a melhor foto. Faz uma foto aí do monitor. Fazer uma foto do monitor? Vai. 1, 2, 3 e... Foi. Foi? Foi. Então a gente vai colocar lá no nosso Instagram, o meu @Matheus Borges. Seu Instagram é qual daí? O meu é o Odair Cardipatos. Então o pessoal vai escolher e quinta-feira eu coloco a foto mais bem botada. Porque 19:01, Odair, acabou meu tempo. Vai com você. Boa noite.